Olá, hoje dia 28 de julho de 2021. Versículo do dia. Lembrando, pessoal, que esses versículos que a gente está recitando todos os dias aqui, seguido do nosso estudo, tá? A realização da unidade, o livro intitulado de Joel Goldsmith, titulado de suas palestras das cartas de 1964. Tá? Então esses versículos que nós estamos recitando é para vocês contemplarem todo o dia, 24 horas, tá? Então desde que se acordem pela manhã até a hora de dormir, para, enfim, no outro dia contemplar esse outro versículo. E se possível, se lembrar, né? Instantaneamente, a todo momento, parar, dar uma respirada e se lembrar. Então o nosso versículo de hoje é o seguinte: seguindo da nossa vinheta, então agora vamos recitar o versículo. Tu manterás em perfeita paz aquele cuja a mente está fixada em ti. Tu manterás em perfeita paz aquele cuja mente está fixada em ti. Então, ou cuja mente está firme em ti. Isaías 26, versículo 3. Bom, o que significa isso, gente? Significa que tu, quem é tu? Deus, a consciência, manterás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, firme na palavra, firme no pensamento. E quando nós nos dedicamos a fazer algo em prol de firmar na palavra, firmar os pensamentos, para que se haja essa conexão com a unidade, a percepção consciente da presença de Deus, Ele manterá em perfeita paz. Então esse versículo vem nos passar isto. Quando entramos na frequência e amplitude de onda, relaxando o nosso corpo, respirando por 30 segundos, 1 minuto, enfim. Então a gente entra em contato com essa presença. Não importa se você vai sentir coisas ruins, seus pensamentos, vamos relaxar a mente. Você não vai tentar parar seus pensamentos. Nós não paramos os nossos pensamentos. Nós vamos reduzindo a partir do momento que há uma entrega em nossa prática, a entrega dentro da própria meditação. Nós vamos indo, praticando todos os dias, tá? E essa couraça, ela vai se desmanchando. Então vamos para o nosso estudo de hoje. Então seguimos ainda no capítulo 1, tá? Do livro A Realização da Unidade. Então nós estamos no tópico aqui. Não há Deus no mal. Não há Deus no mal. Conhecê-lo corretamente é vida eterna. E quando começamos a conhecer Deus como ser completo, puro, sem qualquer capacidade de exterminar uma nação ou punir pecadores, Deus não pode causar doenças em pessoas inocentes ou mesmo em pessoas culpadas. Deus que não permite condições de guerra ou pobreza. Nós nos libertamos porque grande parte da causa do mal em nossas vidas é a crença de que alguma forma é causa dele, o autor, o criador e o mantenedor dele. Então nós culpamos Deus por, como já foi falado, né, anteriormente, por todas as mazelas, né, gente? Então, assim, como que Deus vai fazer mal para ele mesmo? Não pode, né? A criação fazer mal para o Criador fazer mal para a sua criação. Ele mesmo fazendo mal para ele, pois somos parte desse oceano. Continuando aqui. Quando conhecemos Deus corretamente, temos um Deus que podemos amar com todo o nosso coração e com toda a nossa alma, porque podemos olhar para este mundo e suas injustiças, pecados e desastres e ser gratos por não haver Deus em nenhum dos males que assolam a humanidade. Quando retiramos Deus deles, retiramos a substância deles e eles começam a se destruir, eles começam a se dissolver. Deus nunca está em qualquer forma de força, nem por poder, nem pelo meu espírito.
Não há mal onde está o meu espírito, pois onde está meu espírito há liberdade. Zacarias 4, versículo 6. Então, onde está o Espírito de Deus, há liberdade. Aqui onde eu estou é solo sagrado. Então, essas palavras a gente vai contemplando durante o nosso dia, a gente vai entendendo que a consciência sendo uma, sendo a substância de todas as formas, não há forma sem a substância. Não há vida próspera sem o contato com a substância que é abundante. Quando deve despertar, o mundo deve despertar, ele deve despertar para a realização da verdadeira natureza de Deus, a fim de remover a causa do mal. Algumas pessoas acreditam que as guerras são justas e que Deus está de um lado ou de outro. Deus está do lado das pessoas mandando, Deus ao lado das pessoas que assassinam homens e mulheres e crianças inocentes. Deus não poderia estar em uma guerra. Deus não está se tornando. Deus não está no tornado. Deus não está na tempestade. Deus está na voz mansa e silenciosa. Então, seguindo aqui essa parte, pessoal, então é na quietude. Tá? Então é na quietude, é no silêncio que ele está. Tá? Então aqui nós vamos para o próximo tópico, ó, superando a idolatria. Tá? Então essas partes que a gente lê para entender o que está sendo escrito aqui, a gente vai lendo parte por parte, tentando entender o que está sendo escrito. E aí a gente faz uma reflexão em cima deste trecho e começa a aplicar em nosso dia a dia. Tá? Superando a idolatria. Ó. Quando estamos frente a frente com nossos medos, o que encontramos? Geralmente temos medo de alguma pessoa, coisa ou condição. Ou por outro lado, muitas vezes podemos estar adorando alguma pessoa, coisa ou condição. Abacuque tinha uma palavra para isso, que aproveita a imagem de escultura depois que o seu artífice a esculpiu. Ela é a imagem de fundição e ensina mentiras para que quem a formou confie na sua obra fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz à madeira, acorda, e a pedra muda, levanta. Pode isso ensinar? Eis que está coberta de ouro e de prata, e não há fôlego de forma alguma dentro dela. Mas o Senhor está em seu santo templo, que toda a terra cala-se diante dele. Abacuque 2, versículos de 18 a 21. Então, cada salmista, né, ele vai trazendo essa fortaleza, essa rocha, essa casa construída em cima da rocha. Então, cada um vai tendo a interpretação conforme as suas experiências, conforme a sua vivência e o seu sentimento perante a energia, porque o nosso corpo é energia e é partícula e onda ao mesmo tempo. Então é energia. O nosso sentimento, ele emana uma energia. Nossos pensamentos, eles emanam forma. Mas para essa forma ficar mantida lá no universo, é preciso que essa forma seja abastecida por uma energia, uma confiança. Uma confiança que já está feita. E aí a gente solta. Senão, se a gente começar a pensar, né, muito nessas coisas, querer no nosso tempo, isso causa uma paralisação atômica, ou seja, promove o decaimento atômico do átomo e aí não se cria o que a gente quer. Então a gente precisa soltar. Pensou, sentiu, pensou que está feito, solta. E aí é o tempo do universo que vai voltar as coisas pra gente. Então muitas vezes a gente está com alguns problemas, a gente não tem como resolver, mas dentro da matéria não existe como resolver os problemas. A gente precisa soltar, a gente precisa ir para dentro, confiar na presença, confiar na energia, confiar na sua própria presença, no seu espírito, sintonizar com ele, e ele mesmo resolve, ele mesmo vai aplanar os caminhos, porque aonde eu estou
está o espírito da liberdade, da libertação de todos os tipos de problema. Muitas pessoas depositam suas esperanças e medos em pessoas ou coisas. Pode ser em ouro ou prata, pode ser em terras ou em títulos, ou mesmo na segurança. Segurança que é a previdência social, a aposentadoria, entendeu? É a previdência social, tá? O tradutor colocou aqui em verde. Mas quando a esperança, a ambição e a confiança estão em algo externo, isso é nada, mas nada menos do que idolatria. Então tudo que a gente confia, que a gente tem medo, que está no externo, por exemplo, se eu não tiver dinheiro para pagar tal conta, eu estou ralado, meus boletos, minhas contas do mês, onde é que eu vou parar, vou morrer de fome, isso é uma idolatria com as coisas externas. Então essa preocupação que a gente tem, esses medos que a gente tem por coisas externas, isso nos afasta ainda mais da presença desse espírito, dessa consciência que manifesta tudo, pois ele bem sabe o que nós precisamos. Então não precisamos nos atirar que nem crocodilos em cima de uma caça para pegar o último pedaço para a gente poder fazer as nossas coisas. A gente precisa soltar, meus irmãos, soltar a ansiedade, soltar as preocupações e continuar fazendo o que a gente vem fazendo, seja o seu trabalho, a sua profissão, qualquer coisa. Então você solta, não se preocupe com o futuro e nem coloque energia no passado. Centre sua energia no seu estado presente, em suas práticas meditativas, seus estudos, e assim as coisas vão se encaminhando. O universo ele vai ajustando a cada passo em nossa vida. Tudo isso desaparece quando compreendemos que a natureza de Deus é a natureza do ser individual. Viu? Não foi o que a gente explicou? Se nós confiarmos, relaxarmos o nosso espírito, ali está Deus, ali está o templo do Altíssimo. É o nosso corpo, é quando nós vamos para dentro. E, portanto, não há necessidade de querer alguma pessoa, coisa ou circunstância em particular, pois incorporamos nosso bem. Filho, tu estás sempre comigo e tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho, não nos preocupamos com o que a outra pessoa tem, e tudo que eu tenho é teu. As observações sutis do tradutor, que aparecerão algumas vezes ao longo deste livro, todas em cor verde. Então aqui o tradutor, né, Natanael, ele bota as observações que ele está fazendo conforme a tradução na cor verde destacada ali, para quem for ler o livro, tá? Seguindo o destaque verde ali para fazer as considerações do que está sendo escrito. Continuando aqui, ó. Na realização de que Deus é nosso próprio ser, como podemos temer, amar ou odiar ouro, prata, germes ou venenos, balas ou bombas? Como podemos temer que Deus ou ser de Deus possa ser destruído? E o ser de Deus não é a essência e a substância do nosso ser? Somos o copo, a forma, mas Deus é a essência e a substância até mesmo de nossos corpos. Não precisamos temer o que os mortais podem fazer conosco. Não precisamos temer o que circunstâncias ou condições mortais podem nos fazer. Deus é a essência de nosso ser, e nele não há trevas. Portanto, naquilo que somos formados, não há capacidade para atividades negativas de qualquer forma ou natureza. Mas se não conhecemos a natureza de Deus como podemos conhecer a natureza do nosso eu perfeito, se não acreditamos a Deus o fato de sermos puros, como então podemos ser puros? Não podemos ser mais puros do que a nossa fonte, nossa essência e nossa substância. Daí a gente fala, vamos retornar lá atrás, depois de tudo que a gente leu, na questão das crenças, né, gente? Porque isso aqui, tudo isso aqui, tá? Se isso aqui lido e entendido, isso aqui é pura física. Um átomo, ele vibra, ele tem uma vibração, então ele emite uma frequência, e essa frequência cria-se um campo eletromagnético que volta instantaneamente para nós. Então, por exemplo, assim, vamos falar em termos normais, tá? Vamos falar em exercício aqui. A pessoa faz o exercício. Se ela colocar intenção e foco no que ela está fazendo, seja um exercício para
saúde, seja um exercício para performance, seja para a competição, ela terá resultado. Se ela não colocar foco, ela não tem resultado. Mas o que é esse foco? É o sentimento do que você está fazendo está bem feito. E isso emana uma frequência. Olha só, quando vemos o mal em qualquer forma, em nossa própria experiência, na experiência do mundo ou de nosso próximo, podemos sorrir dentro de nós mesmos conforme percebemos. Não há Deus nisto. Isto nunca teve sua origem em Deus. Não tem substância de Deus, nem lei de Deus, nem vida de Deus, nem ser de Deus. É o braço de carne, um nada. Crônicas 32.8. Isto retira imediatamente do mal o seu ferrão. Deixamos que se dissolva por si mesmo e desapareça da vista, retirando dele aquilo que lhe dá vida. Isto é a crença de que é de Deus, que emana de Deus e que Deus é responsável por ele. Mas se não há mal em Deus, não há mal algum, pois Deus é a fonte de toda a criação. Precisamos apenas olhar para qualquer situação e realizar. Não há Deus nisto, não há poder para sustentá-lo, e não há lei de Deus para mantê-lo, e não há poder além de Deus. Então ele deve se dissolver e desaparecer. Isto remove a idolatria. Isto nos impede de amar, temer ou odiar o que tem forma. Vou ler de novo aqui. Remove a idolatria, ou seja, essa pressão que a gente coloca nas coisas externas. Então isto nos impede de amar, temer ou odiar o que tem forma. Porque o que tem a forma não vai existir sem a substância, gente. Não adianta. Então é a substância. O que é a substância da forma? A gente precisa olhar para... Isso é física. Isso é física. Porque sabemos que a verdadeira essência de toda forma é Deus. Qualquer forma errônea possa parecer e não tem existência, exceto na crença em dois poderes, exceto na crença de que Deus a causou. Uma vez que removemos Deus como causa, fundamento e fonte do mal, começamos a sua dissolução. Como seres humanos, estamos vivendo uma vida separada e apartada de Deus. E quando fizermos isso, é certo que haverá algum bem e algum mal. Isto ocorre porque não temos um princípio claro pelo qual viver. Não compreendemos o significado da onipresença de Deus. Não entendemos que onde Deus está, eu estou, e que o lugar onde estamos é solo sagrado, e que a presença de Deus está dentro de nós. Que há um Deus mais próximo do que respirar e mais próximo do que mãos e pés. E que para onde quer que vamos, Deus vai conosco. Se subimos ao céu, encontramos Deus lá. Se fazermos nossa cama no inferno, lá também encontramos Deus. E andamos pelo vale da sombra da morte, Deus está lá. Mas qual a natureza desta presença que está conosco? Será que a presença de Deus vai nos recompensar? Vai nos punir? Vai nos curar? Vai infligir iniquidade sobre nós até a terceira, quarta geração? Ou este Deus que está conosco é uma influência totalmente boa, uma influência perfeita, uma influência para a liberdade, a alegria e para o bem infinito em nossa vida? O primeiro passo no caminho espiritual é tomar consciência da presença de Deus, viver sempre como se Deus estivesse dando testemunho conosco, como se Deus estivesse indo antes de nós. Uma vez alcançando isso, nosso próximo grande desdobramento deve ser a natureza de Deus. E porque este é o passo que traz liberdade e libertação do que o Mestre chamou de este mundo. Conhecer Deus como esse ser puro, em quem o mal não tem origem, fonte, fundamento, causa e poder, é viver em liberdade, porque se Deus não é a causa do mal, ele não tem causa, pois só Deus é lei, vida, substância, atividade e ser. Isto torna possível superar a idolatria, porque quando temos um Deus de pureza, não há nada a temer.
Não há nenhuma pessoa, coisa que possa ter quaisquer qualidades do mal derivadas de Deus. Qualquer coisa derivada da consciência mortal não é de Deus e, portanto, não é poder. Portanto, quando vemos injustiça, desigualdades, pecados, perseguições e injúrias, nossa resposta deve ser: e daí? Não tenho medo. Nada disto emana de Deus e, portanto, você, Pilatos, não poderia ter poder algum contra mim. O único poder que você tem é aquele que é derivado de Deus, e que não é derivado de Deus não é poder. Cristandade ao redor do mundo. Tá? Então nós vamos ler essa parte aqui, e aí esse trechinho é bem curto, tá? Então nós vamos ler esse trechinho aqui, vamos fazer alguns comentários, e aí já a gente vai encerrar por hoje essa parte, e aí nós vamos gravar mais uma parte, tá? Deste primeiro capítulo. Então tem que ser, este primeiro capítulo deste livro, gente, tem que ser passo a passo explicado, tá? Porque isso aqui não é culto, não é religião, isso aqui é física. Quando nós vimos lá o experimento da dupla fenda, onde o elétron passa por duas fendas e ele passa uma hora partícula, outra hora onda, tá? Que a luz, quando ela é jogada dentro de um foco, ela transpassa a matéria. Então aí a gente vê que a realidade última do universo, tudo é energia. Vamos lá, cristandade ao redor do mundo. Todo tipo de mal nos assuntos internacionais será dissolvido, mas será dissolvido porque agora há pessoas na Terra sabendo que estes males não têm existência em Deus e, portanto, não têm existência. Eles não têm sua origem em Deus, portanto, eles não têm poder. Apenas 10 homens justos em uma cidade podem salvá-la. Algumas centenas ou alguns milhares que podem enfrentar todas as situações da experiência humana nesta realização. Você não tem sua origem, você não tem sua origem em Deus, então você não é poder. Você não tem fundamento em Deus, você não tem poder. Você não tem lei de Deus para mantê-lo ou sustentá-lo, você não tem poder. Então, descanse em sua palavra, descanse nesta palavra, permaneça nesta palavra, habite no lugar secreto do Altíssimo, sempre olhando para estas formas ou formações, sem ódio, amor ou medo, sabendo que elas não têm sua origem em Deus, elas não têm substância, nem lei, nem causa, nem efeito. À medida que somos capazes de provar um certo grau de liberdade dessas crenças universais, em nossa experiência individual, começamos a libertar nosso próximo. E não porque ele nos pede para orar por ele, mas porque quando vemos seus pecados, suas doenças, sabemos dentro de nós mesmos. Isto não tem origem em Deus, não tem fundamento em Deus, não tem lei de Deus, não tenho medo. Então a resposta ao mal faz de cada pessoa uma influência no mundo, porque mesmo não podendo estar fisicamente presente em todo o mundo, por sua influência ela estará transmitindo a verdade de todo o poder de Deus e de não poder do mal, de modo que ela fará parte de um círculo de cristandade ao redor do globo, que é um círculo de cristandade, senão um círculo daqueles que percebem que o mal não tem sua origem em Deus e, portanto, não tem lei e nenhuma substância para sustentá-lo. Sustentá-lo é uma pergunta. Permanecendo nessa verdade, eles observam como o mal se dissolve e desaparece. Esse é o círculo de cristandade, aqueles que não aceitam o mal como realidade, porque não aceitam o mal como tendo um fundamento em Deus. Então, encerramos por aqui e eu quero fazer um comentário aqui. Então, nesse capítulo aqui, a parte é muito importante, pessoal, que cada um de nós perceba isso, compreenda isso, que a gente possa, no silêncio, no secreto, emanar paz, harmonia. Está sendo feita
meditações, o irmão Nathaniel está fazendo meditações aí às 19 horas, todos os dias, e nós entramos nessa energia das meditações pelo mundo, pelas coisas do mundo, né? O que está acontecendo em nosso planeta, ao redor do nosso planeta. Falências, pessoas angustiadas, muitos suicídios, pessoas perdendo coisas conforme pandemia, tudo isso que está acontecendo para a humanidade. Nós precisamos ter uma reflexão profunda sobre isso, e isso está escrito ali. E isso só acontece por idolatria às coisas externas, por esse desconhecimento de quem realmente é Deus. Então, como que Deus vai fazer mal para Ele mesmo, né? Porque nós estamos afastados dele e idolatrando imagem, idolatrando formas, idolatrando muitas coisas, né? Nós temos o nosso ego, que a gente aceita e não aceita algumas coisas, mas precisamos entrar nessa reflexão e pensarmos por um momento. Por que tudo isso acontece neste mundo, se este mundo é a criação de um Deus que é perfeito, que é amoroso, que é paz, que é tudo de bom e não julga e não pune ninguém? Como que acontecem essas coisas no mundo, que é a própria criação de Deus? Então precisamos rever isso, né? Precisamos rever esse contexto, porque o mundo é governado pelo ego. E enquanto o ego existir, vai haver destruição, porque o ego é totalmente contra as ações de Deus, contra a harmonia. Então o ego ele vai contra o fluxo, gerando todas essas destruições, todas esses conflitos, tudo. Então precisamos refletir. E cada oração que nós fizermos, meditações, orar pelo mundo, orar pelo nosso irmão que não gosta de nós, orar pelos inimigos. Enfim, né? Orar por todos. Porque cada um tem um entendimento, cada um tem uma crença, cada um vive na sua separação, na sua crença que tudo é material e nada mais pode existir. Então, a física está provando, quando nós estudamos qualquer coisa que nós vamos estudar, nós vamos chegar na verdade. Eu muito tempo estudei como um músculo pode se manter vivo fora do corpo. E eu cheguei na mecânica quântica através disso, através da minha pós-graduação. E lá eu tive um vislumbre, tive um choque de realidade. Por quê? Porque para mim tudo era material. E quando eu vi no laboratório uma célula viva, eu perguntei como que isso fica vivo fora do corpo. A pessoa não soube me responder. E foi aí que eu comecei a instigar neurociência, comecei a instigar isso, e aí eu cheguei na resposta com a física quântica, porque tudo é energia, existe um campo unificado, existe o emaranhamento quântico, né, o experimento da dupla fenda e tudo mais, gente. Então, o que isso resulta, né? Resulta no seguinte: nós criamos um grupo no WhatsApp, o link vai ficar abaixo deste vídeo, para nós estudarmos. Tá, mas como que vai ser esses estudos? Tá, então esses estudos vão ser a base de estudos mesmo. Não vai ser leitura, interpretação daquilo, não. Vai ser estudo, vai ser respostas, vai ser pesquisa. Vamos de novo estudar os experimentos todos, tá? Saber cada parte do corpo, como que é formado a célula, como que desde a célula que constitui um órgão até uma articulação, um osso, entender sobre nós, porque é muito superficial e tudo já foi explicado, né? Como que é formado o nosso corpo. Mas a questão da crença, como a crença do mundo é muito forte, a gente se separa disso, mas a gente precisa saber disso. Por que que todas as coisas acontecem, tá? Então eu faço o convite para vocês acessarem o link, entrar no grupo lá. A gente está colocando textos lá, diariamente alguns textos para fazer algumas reflexões, e em seguida nós vamos começar os nossos estudos. Então nossos estudos para quê? Para a gente começar a vislumbrar, a entender sobre a realidade última do universo. Como que tudo já foi explicado, tudo já foi falado e existe somente uma coisa só. Todos os estudos, Joel é o infinito, caminho infinito. Professor Hélio Couto é a ressonância harmônica. Então Lao Tzu é o Tao. Buda é o budismo. Então tudo leva a uma unidade só. Cristo veio, mostrou a realidade. Então tudo leva a uma realidade. E é isso que a gente vai estudar lá no grupo. Tá ok, gente? Então ficamos por aqui hoje.
e até o nosso próximo vídeo. Obrigado.